Na escola eu percebi que a minha cor era um problema. Eu entendi que o meu cabelo era errado, que eu tinha que escondê-lo de alguma forma, porque ele causava algo ruim nas pessoas, sabe? Foi isso que eu aprendi na escola, assim. É o lance de você estudar em um lugar em que você não é bem-vindo, você suga o que você precisa sugar e depois transcende tudo isso, né? Eu estudei praticamente a minha vida inteira em escola particular, porque minha mãe conseguiu uma bolsa para mim, mas sempre me senti um peixe fora d'água e nunca me senti representada. E aí eu fui crescendo aos poucos e nesse enfrentamento, né, eu fui buscando entender a minha origem. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro. Processo de descolonize o pensamento. Eu cresci na periferia de Belo Horizonte. Minha mãe é negra, meu pai é branco, meus pais são casados. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher empoderada, sabe? E meu pai sempre foi um cara muito aberto também. Em casa, eu sempre tive uma abertura, mas eu era criança, né? Então, assim, a maior parte do tempo eu passava na escola. Então, é aí que eu acho que o papel da família é importante, sim. Mas o papel da escola é muito importante também. E quando você não tem professores ou uma instituição que te abraça, ou que vai mostrar outras possibilidades, ou que te represente, né? Ou que você sinta uma proximidade, e aí? Não adianta só isso, né? Então, por mais que eu tenha uma mãe empoderada, um pai, posso dizer empoderado também, sabe? Super aberto, esse empoderamento meu de me afirmar e de compreender a minha essência, a minha origem, ela veio depois de um sofrimento na escola. Eu não tinha essa consciência da importância daquilo, sabe? Mas eu lembro que eu comecei a trançar o meu cabelo. Eu já usava o cabelo trançado quando eu era criança. Mas aí depois minhas tias alisaram meu cabelo. Minha mãe não queria, mas minhas tias alisaram. E aí depois eu falei, vou trançar meu cabelo, vou usar ele natural. Na época eu não sabia, assim, a proporção daquilo, exatamente o que eu estava fazendo. Eu lembro que eu tinha uma amiguinha que chamava Cecília. Era a única amiga negra que eu tinha. O resto eram brancos. Através do rap e do hip hop, abriu um mundo pra mim, assim, sabe? E aí que várias coisas começaram a fazer sentido, as músicas, as letras, tudo começou a mudar, assim. Aí eu descobri no grafite uma válvula de escape, assim, um meio de me expressar, de impor questões que eu não via expostas e que eu gostaria de falar, entendeu? Fiz design de moda na UFMG. A questão do grafite é que eu ia pra faculdade e não tinha aula. Não tinha aula na faculdade, eu ia pra rua pintar. O grafite pra mim é um suporte gigante, que tá só no início, na minha opinião. Você se conectar com pessoas na rua que você nem conhece. E o lance mais legal pra mim é que não tem um intermediário, saca? Você passa sua mensagem. Não tem ninguém que vai te impedir. Até tentam, mas tá ali, é a rua. Meu trabalho, ele é bem autobiográfico, assim. Ele fala das minhas angústias, das minhas vivências. O que eu tenho necessidade de afirmar no agora, enquanto mulher negra. Fala da minha ancestralidade, das minhas buscas internas mesmo. A curiosidade de saber também por que a minha imagem era considerada algo que agredia as pessoas. Eu espero que as pessoas se conectem, de alguma forma, sabe? Porque é difícil você definir, quando você pinta na rua, o que a pessoa te conduzir, sabe? Assim, tão forte, assim, o que a pessoa deveria sentir, entende? Isso é muito amplo, assim, se tratando de rua, né? Mas
eu busco estabelecer uma conexão. Agora, o que vai suscitar na pessoa, eu não sei, né? Mas a ideia é que seja algo bom, sempre. A arte, ela tem um potencial incrível, né? De te ajudar a crescer internamente mesmo, sabe? A se conhecer. E falando nesse aspecto, eu acho que eu quero chegar, não sei, mas eu quero me conhecer sempre. E ser um canal aberto para a essência do meu ser. Eu acho que a gente está abrindo portas para outras pessoas que já vão ter uma outra vivência, saca? Porque, querendo ou não, a gente fica com algo entalado, né? Que não é legal, mas que move a gente muitas vezes. E eu acredito que, futuramente, as outras gerações virão de uma maneira mais leve, assim, acredito eu, sabe? Sou uma pessoa esperançosa. Estar conectada àquelas pessoas, eu acho que transcende o físico, né? Vai muito mais pro lado imaterial mesmo, a imaterialidade do ser, né? Que transcende quem você é agora, né? Quem você está agora. E conecta as pessoas. Para mim foi uma conexão de almas ali, que passaram por vivências parecidas, mas que não são só o que aparentam ser. Acho que as possibilidades de arte vão transcender muito mais, na minha perspectiva. Quando a gente fala na questão do negro, né, e da mulher negra em si, não tem como a gente desvincular da ancestralidade e da espiritualidade, né? São energias que estão próximas, né? Novamente, o lance da conexão, né? Quando a gente se conecta, a gente amplia o pensamento, amplia a consciência. E essa conexão, esse estar junto, nos foi negado, né? Eu me sinto com mais poder quando eu estou com pessoas que eu sinto sintonia nessas questões. As vivências que eu tive enquanto mulher negra, elas me empurram à evolução da minha alma. Esse corpo vai ficar aqui. Né? Então, o que eu, enquanto alma, estou aprendendo, passando por esse momento agora, enquanto mulher negra, tendo um embate enorme. Então, assim, a gente evolui muito, né? Quando você busca a sua essência, você está buscando a espiritualidade, né? Para mim, essa é a verdade. Que não é ilusório, que transcende quem eu estou agora. Eu acho que você buscar quem você é, né? Buscar a sua essência, essa busca eterna, ela é espiritual, no meu ver. São várias coisas que estão mudando, sabe, pra mim. Por isso que é tão difícil fazer uma entrevista agora, entende? Nesse processo, assim, de transição mesmo, saca? A gente vai ampliando a consciência, né? A gente vai ampliando a consciência. É um processo muito interessante, assim. É como se a gente estivesse vendo tudo de outro lugar, né? E a gente vê que as coisas não são tão preto no branco assim, sabe? E a gente começa a ver também que certos caminhos, às vezes, você não chega num resultado. Você chega num resultado pro agora, mas não pro eterno, né? Assim, então, estou buscando outros ângulos. A questão para mim é como eu vou transmutar essa dor do que eu passei, sem causar mais dores para mim, sem ter que fugir da minha essência, sabe? A minha essência conectada à criadora, ao criador, sabe? Que acaba que a gente vai sendo conduzido para coisas que quando você vê, né, tipo assim, sentimentos que não são legais, né?
Quando a gente cresce forte, né? Eu sinto que causa um certo... Nossa, cresceu, né? Mas eu não sinto esse acolhimento ainda não. Ainda não. Mas, ok. Um acolhimento ainda não sinto não. Sinto interesse financeiro. As posições de poder nos foram... A gente não teve acesso a elas, né? Então acho que a gente tem que ocupar sim. Temos que ocupar e ocupar mesmo. Que nós somos muitos, assim, que precisam falar, sabe? A arte para mim é uma cura. A forma que eu encontrei para me conectar à minha essência, me curar e curar outras pessoas também desse legado, dessa mancha, sabe? Porque a gente sofre muito, né, enquanto mulher preta. E aí, o que você faz com esse sofrimento? Você sabe? Ser foda não é suficiente, sacou? O que você faz com isso que tá dentro? Com essa dor, o que quer que seja? No processo de autoconhecimento mesmo, eu entendi que a gente tem que ir além. Afronta, então.